Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Professor Alexandre, língua portuguesa. Vamos começar então a apostila número 4, referente ao quarto bimestre. Acho que vocês já devem ter notado que é uma apostila bem extensa, né? Tem muitas páginas, né? Só de português tem mais de 30 páginas. Mas eu creio que até dezembro a gente vai conseguir dar fim nessa apostila aí, né? Então, são 4 situações de aprendizagem. Acho que ele programou isso, né, basicamente para 1 ou 2 semanas cada uma. Vamos ver se a gente consegue fazer cada uma dessas situações em uma semana, né? Então aqui tem as habilidades que a gente vai aprender, né, nesse quarto bimestre. A que está mais em destaque aqui é a leitura, né? Ler em voz alta textos literários diversos, bem como leituras orais compartilhadas, capituladas, compartilhadas ou não com o professor, de livros, contar e recontar histórias. Então o foco desse bimestre, né, dessa situação número 1 aqui, vai ser a leitura de obras literárias, né? Então, o que, que seria, a princípio, um texto literário, né? A gente tem aí na nossa vida diversos gêneros textuais, diversos exemplos, tipos de texto, né? Manual de instrução, poema, bula de remédio, notícia, avisos, leis, contos, romances, reportagens, tudo são exemplos de textos, né? Mas a gente pode dizer que todos os textos são textos literários? Não, né? Uma notícia, por exemplo, não é um texto literário, né? Uma bula de remédio não é um texto literário. Então, o texto literário é aquele que vai mexer com as emoções, vai trabalhar, como ele diz aqui, ó, no campo artístico, né? Ligada ao sentimento, às emoções, que mexe com nossas sensações, né? Então, os outros tipos de texto, não. Quando você vai pegar um manual de instrução de um videogame, de uma televisão, de alguma outra coisa, o seu principal interesse naquele texto é que você se informe como funciona o aparelho, o que você tem que fazer caso dê algum problema. Esse é o seu principal objetivo. Agora, quando você pega um livro, um romance, um conto, uma crônica ou um poema, a sua principal intenção é se emocionar, se divertir ou ter algum tipo de sensação lendo aquele texto, né? Então, quando a gente fala em texto literário, é esse tipo de texto que a gente está se referindo, né? Textos que mexem com o emocional do leitor. Dentro da literatura, então, nós temos a literatura infantil, infanto-juvenil, adulta, né? Será que essa separação é rígida, é considerada ao pé da letra, ou seja, isso aqui é literatura infantil, isso é literatura adulta, né? Lembrando que vários contos e histórias que hoje a gente conhece como histórias para crianças, né? Começaram como sendo de literatura adulta, né? Chapeuzinho Vermelho e outros tipos de contos eram considerados literatura adulta, né? E hoje é que houve toda essa transformação, principalmente por causa do universo do cinema, né? Das histórias em quadrinhos, e transformar esses contos em literatura basicamente infantil, né? Mas no início dessas histórias, né? Eles não eram considerados textos para criança, né? As Viagens de Gulliver, por exemplo, né? É um livro que é do inglês chamado Swift. Ele é um livro que era considerado literatura adulta, né? E hoje em dia já foi adaptado, virou desenho, enfim, né? Então a gente vê que houve esse tipo de mudança aí, né? Então, para ter um exemplo mais claro disso, né? Ele dá aqui esse exemplo desse conto, A Pequena Vendedora de Fósforos, né? E ele pede que você leia o texto em voz alta, né? Para que você vá treinando a leitura, a maneira como você faz a entonação das vozes dos personagens, os sentimentos que estão envolvidos. É uma espécie de leitura interpretativa ele quer que você faça desse conto, né? Então a gente vai ler esse texto aí, cada um lê o seu, se você quiser
ler em voz alta, gravar para que depois você assista, né? Ele dá essa sugestão aí, né? Que você grave em formato de podcast para você ouvir depois, né? Então tem essa opção aí para você fazer essa leitura. Então depois que vocês lerem o texto, né? Aparece aqui então na atividade 2 a interpretação do texto, né? Ele propõe algumas estratégias de leitura aí, né? E como que a gente pode começar a interpretar o texto. Então, primeiro a ficha técnica, descrição, né? Qual é o texto, a pequena vendedora de fósforos, o título em inglês, né? Já que esse conto é originalmente escrito em inglês, né? The Little Match Girl, né? Essa obra já está em domínio público, quer dizer, já não tem mais. Todo mundo pode publicar, copiar, fazer o que quiser, porque ela já não pertence mais a um autor, né? Já é uma obra depois. Depois de 100 anos que morre os herdeiros do autor, a obra pode ser colocada em domínio público, ou seja, ela pode ser copiada e difundida por qualquer pessoa. Então aqui ele coloca, né, o autor, que é o Hans Christian Andersen, que é um autor dinamarquês bastante conhecido, que escreveu diversas obras que hoje são parte da literatura infantil. A Pequena Sereia, por exemplo, é o maior exemplo, né? É uma das maiores obras mais conhecidas dele, né? Inclusive lá em Copenhague, na capital da Dinamarca, tem uma estátua da Pequena Sereia em homenagem a esse escritor dinamarquês, né? Que ficou muito conhecido por essas obras que hoje em dia estão voltadas ao público infantil, né? Então a questão 2 aí, ó, pede pra gente preencher esse quadro com elementos da narrativa aí, né? Quem é o personagem desse conto? Local, espaço, ambiente, quer dizer, onde ocorre essa história? Tempo, quer dizer, em que tempo ocorre esse fato? Em que período de tempo está ocorrendo essa história? No passar de alguns meses, alguns anos, no decorrer de uma noite? O narrador está em primeira ou em terceira pessoa? Isso aí é o foco narrativo, né? Primeira pessoa é quando o narrador apenas narra a história. O narrador narra a história, perdão, e participa da história ao mesmo tempo. E terceira pessoa é quando ele apenas narra, né, os acontecimentos sem participar. O enredo, ou seja, o que acontece na história, qual é a sequência de acontecimentos ou ações. E aqui ele coloca aqui na página 34, na questão 3, algumas palavras-chave, né, e algumas expressões-chave que existem nesse texto, que podem ser relacionadas ao tema dele, né? Então ele já colocou aí, primeira palavra, pobreza, na expressão chave, trabalho infantil. Então, palavra-chave é uma palavra só, e a expressão chave, duas ou mais palavras, tá? Essas palavras ou expressões-chave também são chamadas de tags, né? Quando a gente coloca em algum site de busca ou na rede social, no Instagram, no YouTube, às vezes aparece ali algumas tags que a gente pode digitar para procurar melhor. Por exemplo, a gente coloca lá aula de português, né, no YouTube. Vai aparecer um monte de coisa relacionada a isso, né? Então são palavras que têm a ver com o assunto que nós estamos procurando ou querendo saber. Então nesse texto aqui, da menina vendedora de fósforo, quais palavras-chave a gente pode colocar aqui, que expressões são chave para compreensão desse texto, né? Questão 4. Com relação ao contexto de vida da menina, né? Ou seja, a situação que ela vivia. Como que é que nós vamos preencher esse quadro? Situação social, ou seja, ela era pobre, rica, como era? Situação emocional, ela estava vivendo uma vida tranquila ou uma vida um tanto quanto turbulenta, né, emocionalmente? Que idade aproximadamente tinha essa menina, na opinião de vocês? Qual o perigo que ela estava correndo aí, né? Nas ruas lá vendendo fósforo? 5.
Retome as respostas que você deu nas questões 2 a 4 e a ficha técnica na questão 1. Utilize essas informações para dar sequência ao texto. Nós vamos completar esse texto aqui com as respostas que nós demos nas questões de 2 a 4, né? O conto da vendedora de fósforos, do autor, né? A gente coloca o nome do autor, cujo título em inglês coloca o nome do título em inglês. Traz em seu enredo a história de uma menina que, aí a gente coloca, né, qual é a história aqui. Sua história pode ser comparada à situação de vida de muitas outras crianças. No Brasil, por exemplo, a gente vai comparar essa situação de vida da menina com a situação de algumas crianças que vivem aqui no nosso país, que têm problemas, que passam por miséria, dificuldades, né? 6. Releia a síntese que você acabou de escrever. Isso aqui, né? Isso aqui é uma síntese do texto, um resumo. Os parágrafos mantêm uma sequência de ideias, a pontuação está adequada, há repetição de palavras, a letra está legível. Então é só uma resposta pessoal aí, né? Pra gente, tá? Responder aí. Pode até ser respondido oralmente, não precisa escrever, não. Então vamos ficar por enquanto essa semana com essa atividade, né? E depois na próxima a gente retorna fazendo a atividade 3 em diante aí, né? Certo, gente? Então, obrigado. Conforme eu falei, né, agora a gente vai ter um momento de lives, né? Sextas-feiras, 3 horas, para a gente tirar algumas dúvidas. Então é bom também vocês acompanhar essas lives para poder tirar as dúvidas e perguntar algumas questões mais urgentes que não dá para esperar, às vezes, uma resposta pelo WhatsApp ou pelo nosso canal, né? Beleza? Então, gente, obrigado, até a próxima.